Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back. Estamos de volta já para a semana número 1 do volume 6. E aí, já tá seguindo a gente lá nas redes sociais? Ok, conto com você. Eu sou Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, vamos lá. Gente, nós conseguimos ver aqui que temos um tema nós vamos conseguir falar sobre eles um bom tempo, né? É um tema que eu particularmente amo porque envolve gratidão. Ele está falando do Thanksgiving. Ele está falando também do Thanksgiving Day, que é o dia, né, onde no caso aqui nos Estados Unidos é um dia, em alguns povos isso dura um pouco mais de tempo, né, e ganhando nomes também diferenciados. E ele fala que lá nos Estados Unidos isso é celebrado, né, essa data é celebrada na quarta quinta-feira de novembro nos Estados Unidos, né, e no Canadá já seria na segunda-feira do mês de outubro. Então, as datas, elas variam. E geralmente, gente, fala que em ambos os locais aqui, tá falando que é um feriado, né, nacional. E essa data, o que ela envolve? Ela envolve o que? Gratidão pelas coisas boas que aconteceram ao longo do ano. E, originalmente, ele fala que isso acontecia após a época das colheitas, né? E as famílias, elas se reuniram, eu coloquei até um gifzinho aqui do lado. A ideia era reunir, né, os amigos, reunir a família para expressar essa gratidão, né, essa ideia do carinho também entre as pessoas. E o mais importante que ele pega e fala aqui é que isso não está associado a uma religião. Isso é uma coisa que é independente do credo, né? A ideia é realmente agradecer. E é uma data que se popularizou muito, muito, né, no decorrer dos anos. Como é que ela é comemorada? Aí ele traz aqui nos Estados Unidos e no Canadá, a ideia é agradecer os bons momentos, reunir a família. Isso a gente vê muito em filmes e séries, né? A pessoa às vezes trabalha o ano inteiro, mas tira aquele períodozinho, né, para poder ir visitar aquele dia, na verdade, no dia de Thanksgiving, né? No Thanksgiving Day, no dia de Ação de Graças. E acontecem festas, missas, orações, há desfiles também. Tem um nome também de parada, né? São as parades. No Brasil a gente também usa, né? Desfile de 7 de setembro, parada de 7 de setembro. É a mesma ideia do desfile, né? E ele fala aqui de um dos mais famosos, que é da Macy's, que é uma loja, né, que promove um desfile desde 1924. Então é um longo período, né? Então você consegue ver em algumas séries as pessoas assistindo a esse desfile pela televisão e assim por diante, né? Aí ele traz aqui no número 1 para nós que, de acordo com o texto, o que é celebrado nessa data e como que ela é celebrada. E aqui fala que nessa data as pessoas expressam gratidão por todas as coisas boas que aconteceram e originalmente a data era uma celebração depois da época de colheita, né? Por causa da fartura do que eles conseguiram ali. E para celebrar a data, as famílias se reúnem em comemoração, manifestando carinho e agradecimento. Esse daqui, gente, são duas fotinhas, né? Um GIF, na verdade, sobre episódios de Friends que tratavam, né, sobre essa temática do Thanksgiving Day e como que é uma coisa realmente muito presente, né, na cultura deles. E aqui ele fala que o primeiro povo que nós vamos lidar é o povo de Gana. E ele traz aqui para nós, né, algumas perguntas que nos remeterão, né, a esse texto. E ele fala o que o Homowo Festival celebra. Ele celebra, gente, um período em que Gana passou por um período de fome, né, de escassez, uma fome pré-colonial que ocorreu em Gana. Eles celebram, gente, esse período, né? Como que eles conseguiram vencer isso, né? E o festival começa em maio, durante o plantio das safras, pouco antes do início da estação das chuvas, né? E ele fala o que acontece durante o evento, ele pergunta para nós. Aí eu coloquei que a celebração inclui marchas nas ruas com tambores, pinturas faciais, cantos e apresentações de danças tradicionais. É uma celebração, parece ser bem popular, né? Como ele falou que nós vamos fazer tipo uma viagem, né, por diversos povos, países, ele agora está falando sobre Israel, né, sobre Israel. Como é que é o Thanksgiving lá? Qual que é o nome? É o Scott, né? E após a leitura do texto, nós temos algumas perguntas. E aí,
baseado nesse texto que ele trouxe para nós, o que vem a ser esse festival? Aí eu coloquei que é a festa das barracas ou a festa dos tabernáculos. É um feriado bíblico, né, celebrado por eles no dia 15 do mês de Tishrei, que ocorre entre o final de setembro e o final de outubro. A questão número 5, ela fala o que os judeus, como é que eles celebram isso? E sobre o que eles lembram, né? E aqui fala que o povo judeu, ele reflete sobre como os israelitas, né, se sentiram durante os 40 anos, né, que eles ficaram de viagem no deserto após a saída deles, após o êxodo deles, né, do povo, daquela escravidão no Egito. E isso é uma coisa que, como diz aqui no texto, está na Bíblia, né? A tradição de 7 dias, olha quanto tempo, inclui cultos especiais de oração e refeições festivas. E aí não acabamos ainda, eles capricharam, né? Agora nós vamos falar do United Kingdom, do Reino Unido. E aí, olha só como é que nós conseguimos ver, né? Várias figuras. Olha só, gente, que gigante essa abóbora, né? É uma coisa bem comum lá. E aí, antes de eu falar sobre as questões, aqui traz uma expressão que eu acho muito legal, que vem a ser aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em inglês. Green thumbs. Thumbs são esses daqui, né? São os polegares. Mas aí eu até deixei aqui a tradução mesmo, polegares verdes, mas você precisa saber qual que é o significado disso, né? É aquela pessoa que tem aquela habilidade, gente, que é uma coisa que eu não tenho em relação ao que é jardinagem. Sabe aquela pessoa que quando mexe ajuda no cultivo, né? Ele sabe, ele tem um know-how de como lidar, né, com essas questões no cultivo dessas plantas. Só para você saber o que significa essa expressão, tá bom? E ele pergunta quem que organiza. E aí, se a gente voltar no texto, vai ver que o festival deles é organizado pela Royal Horticultural Society, né? E o que acontece durante esse evento? E durante esse evento, há dicas de jardinagem, degustação de maçãs e um concurso de abóbora gigante realizados durante os 2 dias de festival. Por isso que a gente viu aquela foto enorme, né? Daquela abóbora gigante lá atrás. A festividade chama atenção para qual aspecto do Reino Unido, né? E ali, gente, a ideia é ver quem são os melhores produtores, né? E quem consegue produzir os melhores produtos. Só que o mais legal é que isso é feito através de atividades divertidas e, inclusive, a competição entre frutas, né, e vegetais, como a gente viu ali. Parece ser bem bacana também, né? Então, gente, essa semana foi isso. See you next week. Bye, bye!